Paz do Senhor. Hoje vamos falar de Isaías 2, 5, 7, de Gálatas 3, 28, de 1 Pedro 2, 9, 10, 1 Coríntios 10, 16, 17, Marcos 7, 8, Isaías 53, Filipenses 3, 15, 2 Timoteus 3,16, Hebreu 12, 14, 1 Coríntios 6, 7, 1 de Pedro 1, 22, 2 de Coríntios 8, 8, Romano 12, 8, 10. Então, acho possível que a gente vai falar de outros versos sem citar a referência do verso também. E acho que seria bom que você anota os versos, vai lá e lê, ver se concorda comigo ou não, se é de Deus o que eu falo ou não. E ver o que você também pensa desses versos, que lição você pode tirar desses versos. Então vamos lá. Depois de ter viajado no mundo quase inteiro pela graça de Deus, eu me dei conta que cada nação pensava ter a verdade, que a maneira de viver, principalmente nas igrejas, né, era a boa maneira de viver, era esse evangelho que era o verdadeiro evangelho e tudo isso. Por exemplo, em cada nação que eu passei, eu aprendi a cozinhar de jeito diferente. E quando eu chegava dentro de uma nova casa, por exemplo, eu me dei conta que as pessoas pensavam que eu não sabia fazer, porque eu não fazia do jeito deles. Porém, eu sei cozinhar do jeito diferente, eu sei cozinhar do jeito africano, brasileiro, francês, etc. No Brasil, os estrangeiros sofrem muito de preconceito. Esse é um preconceito que o povo não consegue tirar da cabeça. A falta de educação faz que as pessoas fiquem ainda mais duras de coração, de cabeça, e ao invés de aprender do estrangeiro, da pessoa diferente, não precisa ser alguém do outro país, mas somente alguém que vive de maneira diferente, eles se fecham no medo do desconhecido e no complexo de inferioridade. Eu vivo com brasileiro desde 2011 e o povo que eu vi que tinha ainda mais disso. Por exemplo, quando foi pela primeira vez no Brasil, eles me levavam de um lugar ao outro, me mostrando como se eu era um animal esquisito. Ou também tem outras pessoas que simplesmente me ignoraram, porque eles tinham medo de não me entender, pensavam a não ter nada a ver comigo. E tem outras pessoas, brasileiros, porque são aqueles que eu vi mais, que me chamaram de a francesa, mesmo sendo na França, nas igrejas brasileiras. Uma coisa que eu vi também que os brasileiros são muito idolatrados de título. Se alguém vem dentro de uma igreja ou dentro de um grupo de pessoas dizendo algo e que não tem título de pastor ou que não é a profeta oficial da Assembleia, ninguém vai escutar essa pessoa, mesmo que ela tenha razão, mesmo que ela venha de Deus. Se você não tem um título oficial, ninguém vai te escutar. Por enquanto, Isaías 2, 5, 7 fala para nós de vir andar na luz de Deus. Gálatas 3, 28 e 1 Pedro 2, 9, 10 diz que não tem mais diferença entre nós, que são da verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Isso significa que se, por exemplo, eu venho e digo que as brasileiras se vestem muito mal e também nas igrejas, eu não vou falar da minha própria cultura. Não é minha tradição que diz que mulher que mostra peito pelos outros homens, ou colocar a bunda em valor acima disso na igreja, não é bem, não é santo. Eu digo isso não é por minha cultura, porque eu já ouvi isso muito, que no meu país faz frio, aqui faz calor. Mas, por favor, me deixa dizer que nos anos
1972, no Brasil, as pessoas serão vestidas muito melhor. E a caloria é igual. E então, se eu venho, eu sou de Deus, eu obedeço do que eu vejo na Bíblia e que eu digo, isso não é santo, não é da minha cultura. Porque entre nós, a nossa cultura não existe mais. Esse verso, e vamos andar na luz de Deus. E também, Filipenses 3,15, nos diz que se a gente não concorda, então nós que andamos sobre as dicas de Deus, sobre o caminho de Deus, vai chegar um momento que Deus vai fazer que a gente concorda, Deus vai nos ensinar. Jesus, durante o ministério terrestre dele, falou várias vezes na Bíblia que ele odia as tradições humanas, porque o povo utiliza as tradições humanas para cometer pecado, para justificar, para não se comportar segundo Deus. E nós devemos andar como Yerushalmit, como sendo da Nova Jerusalém, e não como sendo como brasileiro, francês. Temos que tirar tudo, essa cultura mundana do mundo. Com certeza temos cores mais locais, tipo os franceses são um povo que vão pensar mais longe, o brasileiro são um povo que parece mais alegre. Então Deus criou essa diversidade. Porém, a gente não tem que andar sobre o que os nossos países nos ensinam, mas temos que nos submeter nas leis de Deus, nas regras de Deus, para que a igreja sobre o mesmo passo. Segundo Timóteo 3,16, fala que a palavra de Deus nos ensina tudo. Isso significa que não tem mais obstáculo entre você e eu, porque nós andamos na santificação, obedecendo nas mesmas regras. Por exemplo, podemos dar um exemplo do verso Hebreu 12:14. Esse Isaías 53 nos diz exatamente a boa maneira de andar como Cristo. 1 de Coríntios 6:7 nos pergunta por que entre nós ainda tem briga. Por que a gente chama razão exterior para justificar das brigas que tem entre nós? Se verdadeiramente estamos de Deus, obedecemos nas mesmas regras e obedecemos na lei de Cristo, que é o amor. E a gente já sabe, né? O amor, a inveja, tudo isso. Um dia, Deus me enviou no Japão para pregar. A gente pregou, evangelizo, foi uma benção total. Outro dia eu vou falar de uma viagem no Japão, porque verdadeiramente Deus fez coisas extraordinárias do início até o fim. Então, lá no Japão, eu morava com uma irmã que era um pouco diferente. E chegou um momento que ela pegou meu celular, ela começou a olhar o que tinha dentro do meu celular. E ela abriu um vídeo que eu tinha feito, eu estava filmando as montanhas para recordar da minha viagem, mostrar para minha mãe o Japão. Só que ela começou a gritar de repente, porque ela tinha visto ela tinha ouvido, né, que no vídeo tinha a voz dela, que ela estava falando. Ela começou a fazer um escândalo, começou a gritar. Só que eu ia ainda ficar 5 dias no Japão. E se ela me colocava na porta, a outra irmã que estava presente naquele momento já tinha dito para mim que não tem lugar para mim na casa dela, que é muito pequena. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente apliquei Isaías 53 e a irmã começou a acalmar. Deus trabalhou o coração dela, ela se acalmou. Mas você sabe por que ela ficou com raiva? Porque ela estava falando mal de várias pessoas naquele momento
eu não prestei atenção, porque vendo que ela estava murmurando, eu prestei atenção na paisagem para não escutar murmuração. E ela estava falando com uma outra irmã também, então não estava falando comigo diretamente, também não prestei atenção por isso. Então ela tinha medo de ter problema com as pessoas, falou para mim de não colocar isso sobre a internet. Por quê? Porque ela não obedeceu no mandamento de Deus e começou a criticar as pessoas. Mas se a gente anda verdadeiramente sobre os mandamentos de Deus, esse tipo de problema não vai acontecer. Uma vez eu conseguia ganhar o coração de um homem muito duro. Ele estava já cristão, estava dentro de uma igreja e ele era conhecido como um cara duro. Eu ganhei ele sem abrir a boca. E eu estava lá e fizemos o culto, ao fim do culto, as pessoas vinham me buscar dizendo que esse homem queria que eu vim na casa dele para matar o porco. Eu falei, bom, tá bom, eu vou. E as pessoas dizendo, não, mas você não entende. Você não entende. Ninguém entrou na casa desse homem todos esses anos. E ele vai matar o porco por você. E tudo isso porque eu tratei ele normalmente. Eu não vi no caráter dele, eu apliquei o que Jesus falou para mim, de amar o seu próximo como a si mesmo. E ele se sentir valorizado, porque não julguei ele sobre a aparência, tudo isso. Eu simplesmente fiz o que Jesus me diz de fazer. Eu tratei ele, eu valorizei o indivíduo. Eu vi ele como um homem, como uma alma de Jesus. Eu simplesmente enchi meu coração de amor e eu fui lá. Eu entrei na igreja, eu comecei a dizer bom dia, porque nessa igreja era pequena, então dava para dizer bom dia para todo mundo. E fui até ele estava muito longe do resto. Fui até ele, peguei ele nos meus braços, eu dei um carinho para ele e eu fui sentar. Mas esse simples gesto, esse simples carinho, mudou o coração desse homem. A Bíblia nos diz que quem é verdadeiramente de Deus obedece no mandamento de Deus. O que significa isso? Se não ler a Bíblia, estudar a Bíblia, aplicar a Bíblia e regular nosso comportamento, não somente no dia a dia, mas no minuto a minuto, segundo a segundo, no arrependimento perpetual. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, um simples fato de olhar uma pessoa mal já é um pecado. Porque Jesus falou que se você olhar uma pessoa mal, você já matou ela no coração. Então, se é um verdadeiro cristão, é praticar no segundo a segundo a forma de Cristo andar. Outra vez meu marido me olhou de uma maneira me dizendo, você me incomoda. Eu falei para ele, você me fez. E Jesus irá me olhar assim mesmo. Ele não entendeu porque ele não entende muito a ironia, porque já a ironia não é muito de Deus, então já tive que me arrepender disso. E ele falou, como assim, Jesus ia te olhar assim? Eu falei, não, Jesus não iria me olhar assim. Você me olhou muito mal. E quando a gente vai pensando que chegamos diante do trono de Deus e queremos que Jesus tenha compaixão de mim e que Ele nos ajuda, e que nós tratamos as pessoas em geral, mas ainda mais nosso irmão, com dureza, absolutamente fora do comportamento que queremos que os outros e Cristo tenham por nós, aí você vê que a gente não é conforme em Cristo. Porém, um cristão perdoa, pede perdão e se conforme cada dia mais na imagem de Cristo. A Bíblia nos diz que um árvore se reconhece a seus frutos. E também nos diz que, praticando o amor, é assim que os pagãos irão saber que somos dele. Aqui posso citar 2 Coríntios 8:8, que nos diz nos amar de um amor sincero, sem hipocrisia e profundo.
Também podemos fazer concordar os versos de Romanos 12, 8, 10 e 1 Pedro 1, 22. Que não é qualquer amor, que não é fingido, não é paz do Senhor, minha irmã. E você vai virar a cabeça, já não lembro o que diz paz do Senhor naquela irmã. Ou ver uma irmã chegar de longe, fingindo que não vê, e virar costa e já. Não, mas não tinha visto. Oh, você estava lá. Não é esse amor do que a Bíblia fala. Eu me lembro da mesma esse homem que eu falei que era um pouco duro. Essa igreja era tão de Deus que um dia a gente fez um chá de mulher. Estávamos lá na presença de Deus. Cada um tinha um coração tão sincero e tão pronto a receber a ordem de Deus. Fizemos um chá de mulher. Tinha nada mudando nesse chá. Foi uma bênção total. E o dia depois, a unção que estava sobre nós naquele momento ainda estava sobre nós. E tinha algumas irmãs que olhavam as outras chorando de amor. E se olhando e falando, minha irmã, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Eu fui uma das pessoas que recebi esse minha irmã, eu te amo tanto, com o olho cheio de lágrima. Eu te amo tanto que eu quero chorar, tanto que eu te amo. E eu falei, uau, eu sou estrangeira, acabo de chegar aqui, mas o amor dessas irmãs, Deus nos tocou tanto naquele chá, e foi maravilhoso, tenho muita saudade. Para concluir, eu quero dizer que não tem nenhuma diferença entre os cristãos do mundo inteiro e que o argumento de cultura e de tradição não pode ser usado para pecar. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala que se um dos teus irmãos é chocado pelo teu comportamento, para de fazer. Eu ouvi falar que tem uma tribo de África, eu não lembro qual país que era, que considera que beber soda é pecado. Então, quando você vai lá, simplesmente não bebe. É a mesma coisa que a carne na Bíblia, né? Temos que entender que as almas de Yeshua são muito mais importantes, que a santificação é além de tudo, e que as regras de Deus estão aqui para nos dizer como andar. E que tem muitas vezes que estamos querendo obedecer nas regras do mundo, obedecer para agradar os homens, e que não bate com a Bíblia. Por exemplo, coisa de evangelizar, né? Tipo, aqui no Brasil, a gente não pode dizer diretamente às pessoas o que modificar no comportamento delas ou dizer algumas verdades. Quando eu estava em Goiânia, eu falei para um irmão, eu falei para ele que queria mais humilde do que os outros irmãos da igreja com quem ele trabalhava. Eu queria simplesmente dizer para ele, é assim, continua esse caminho. Ele entendeu que ele era melhor. Então, se a gente teria o direito de falar para as pessoas, cuidado que esse comportamento não bate muito com a Bíblia, sem que a pessoa se magoe dizendo, é verdade, não tinha visto esse traço em mim, obrigado que eu vou trabalhar, vou me arrepender e vou trabalhar sobre mim. Será muito mais fácil para a gente viver juntos, muita humildade, né? Falta de orgulho pessoal. Seria muito mais fácil a gente ia muito mais facilmente entrar dentro de uma santificação juntas. Eu sei que quando minha mãe e minha irmã se converteu, a gente começou a andar juntos no caminho cristão e várias vezes e a outras vinha e falava, você tem que me pedir perdão por isso, porque eu estou muito amagoado que você um dia fez isso para mim, eu não vou conseguir perdoar se você não me pedir perdão por isso. Só que a gente já tinha concordado juntas de não dizer, perdão, só assim,
minha irmã, te peço perdão por esse comportamento que eu tive, eu não queria te magoar, hoje me arrependo de ter magoado, aí foi muito mais fácil de perdoar. E dia para frente, Deus cura muito o coração e tira muito a amargura. Então, eu agradeço a cada um de ter escutado o que eu tinha para falar, porque eu não sou ninguém, mas tem que usar o dom que Deus nos deu, que Deus nos dá. E se você concorda ou não concorda, por favor, deixa um comentário para eu saber se tenho algo a modificar. Se você tem outro ponto de vista, porque estamos juntos, né? Andamos na santificação. Se só para criticar de maneira vã, não precisa, porque não vai adiantar nada. Mas se verdadeiramente você tem um encorajamento, uma coisa que você quer me mostrar que estou errada, ou que estou certa, deixa em comentário, que assim a gente vamos evoluir juntos. Agradeço de ter escutado até aqui e de passar sobre minha página e ora para mim que eu agradeço, abençoo muito você, pessoal, Deus de sempre cuidar de vocês. Amém.